Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Evento e como a gente havia anunciado, né? Da Tenente Garibe. Garibe, é isso mesmo, Tenente? Isso, Exatamente. exatamente. Seja bem-vindo, então. Nós vamos aqui bater um papo, né? Para esclarecer um pouquinho mais o que é patrulha escolar. Bem, quero também agradecer aqui a presença do Mário, né? Que está também nos auxiliando aqui na imagem e no som. Agradecer também aqui a Nara Cordeiro, que está conosco já. Eu Bom dia, agradeço, estou aqui, estou presente. Bom dia, bom dia. E também a Tenente Garibe. Bom dia, Tenente. Bom dia. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigado pelo aceitar o convite para vir aqui fazer essa entrevista. Nós ficamos muito satisfeitos com isso, para esclarecer também a comunidade, o seu trabalho, né? E de toda a sua corporação. Eu que agradeço o convite. Opa! Vamos lá, Cláudio. Para vocês que estão aí nos ouvindo, a gente já começa a conversar aqui, antes mesmo de começar a entrevista, e a gente já gostou muito, né, do nosso papo. Eu tenho certeza que agora gravando, né, ao vivo, as pessoas vão sentir aí o quanto é importante falar sobre esse tema, que é fundamental para a nossa sociedade. O tema de hoje da nossa entrevista é Patrulha Escolar, Segurança a Serviço da Educação. E nós estamos aqui nos nossos estúdios com a presença da querida tenente, né, da Polícia Militar de Londrina, Yuli Garibe Prandel, a Tenente Garibe, é isso, né? Que vai falar sobre esse tema. Muitas pessoas podem se perguntar, segurança e educação, será que combina? Ultimamente tem que combinar, né? Porque está difícil a situação, né? Mas sempre foi necessária e importante a presença também da segurança na escola, porque é fundamental, né? Vamos um pouquinho de história. O Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária é uma organização policial militar, a OPM, da Polícia Militar do Paraná, a PM do Paraná, né? PMPR, né, como é conhecido. Especializada na aplicação do policiamento comunitário escolar para todo o estado do Paraná. O policiamento escolar surgiu em 1994 com a denominação de patrulha escolar, como nós conhecemos. Composto exclusivamente por policiais femininas, isso me chamou muita atenção, viu, Garibe? Queria que você falasse também um pouco sobre isso. A criação dessa patrulha se deveu aos desagradáveis desfechos de ocorrências policiais nos colégios de Curitiba, na ocasião, né, onde se observou que o policiamento convencional era inadequado a esse tipo de situação. Com o passar do tempo, esse serviço foi ampliado e constituiu-se numa especialidade aí de policiamento, né, que hoje nós temos. Inseriu-se no conceito de polícia comunitária, o qual, através de uma parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria Estadual da Educação, passou então a ministrar palestras educativas e assessoria na segurança das escolas. Isso é um resumo, é claro, né, que eu peguei ali umas informações bem básicas, mas nós vamos esclarecer a fundo esses detalhes aqui com a Tenente Garibe, que está aqui. Então vamos à primeira questão, né? Acho que antes da gente falar um pouco da pergunta, eu queria saber como essa situação, a patrulha escolar, ela começou com policiais femininas exclusivamente, Garibe, é isso? Exatamente. Nós tivemos essa aplicação inicialmente porque acreditava-se que a mulher estava mais apta a essas tratativas junto às escolas, né? Para lidar com crianças, para lidar com adolescentes. Mas hoje a gente observa que muitos homens também têm essa aptidão. Sim. Então hoje nós não temos mais essa distinção, até em outras áreas, né? Anteriormente a mulher também era restrita a algumas áreas específicas da polícia e hoje nós também não temos mais essa restrição. É isso aí. Eu vim com uma blusa marrom da cor da farda, de propósito, tá? Para combinar com a Polícia Militar. Aí eu dei uma arrumada no visu. Então vocês que estão vendo aí, estão vendo a gente falando e ao mesmo tempo conversando e tudo. E aqui vocês estão assistindo ao vivo, né? Então estejam aí à vontade para ouvir e para assistir a programação aqui da Rádio Advento. Vamos à primeira questão, então. O Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, BPEC, na verdade, né, como conhecida, foi criado para atender as comunidades escolares com os programas Patrulha Escolar Comunitária, PEC, e Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que é o PROERD. O
BPME, eu acho que é assim, eu não sei, tem por finalidade o desenvolvimento de uma ampla rede de proteção à criança e ao adolescente, por meio da educação preventiva sobre drogas e violências, seja aí para a aplicação de programas citados ou pela realização de atividades especializadas do policiamento, que prevê a antecipação dos atos delituosos. Isso é bem difícil, né? A palavra de polícia, delito e policiamento e especializado, são coisas bem aí preventiva, coisa de policial, né? Então eu queria que você me esclarecesse aí, por exemplo, nós temos primeira companhia de polícia militar escolar de Curitiba, aí vem a segunda companhia de polícia militar de Foz do Iguaçu, terceira é em Maringá, quarta companhia Londrina, quinta companhia de Ponta Grossa, né? E eu queria que você me respondesse, quando surge esse serviço em Londrina e região? Queria que você falasse como surgiu toda essa situação, um pouco da história da polícia, da patrulha em Londrina e região. Ok. Então, a patrulha escolar, ela surgiu inicialmente em Curitiba, que era onde havia uma demanda maior por segurança nas escolas. A gente observa que há muitos anos atrás não existia essa demanda tão grande por parte das escolas com relação à segurança, né? As escolas eram locais seguros, eram locais onde... Aparentemente, vamos colocar entre aspas, ou era mesmo segura? Era segura. Estatisticamente assim, era tinham segura. Situações de insegurança, óbvio, todo Sim. local tem, mas essa demanda ela era atendida integralmente pelos batalhões de área. Porém, com o decorrer do tempo, com o aumento da criminalidade, a gente observou que a violência realmente adentrou os ambientes escolares de maneira bem intensa, sendo necessário uma atenção especial por parte da Polícia Militar nesses ambientes específicos, né? Então, criou-se aí a patrulha escolar, só que num primeiro momento, a patrulha escolar era administrada pelos batalhões de área. Então, aqui nós temos o 5º Batalhão, né? Lá em Curitiba temos outros batalhões. Então, cada batalhão designava policiais específicos para atuar com a patrulha escolar. Essa gestão era feita por esses batalhões. Eles não eram realocados, eles faziam um patrulhamento e, na verdade, atendiam também como em qualquer outro local, é isso? Eles atendiam demandas específicas das escolas, mas eram equipes que poderiam ser designadas para outras atividades também. Então, assim, não havia um foco no policiamento escolar, no atendimento às escolas. Isso passou a ocorrer, então, a partir do momento que criou-se o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária em 2008. 2008. 2008, é um batalhão então, não é bem recente. É recente, né, se a gente for ver bem. E aí, então, com esse batalhão, os policiais que atuam na unidade são exclusivos para esse tipo de atendimento. Então, eles não atendem ocorrências de outra natureza, violência doméstica, roubo, não. A não ser que essa situação caia no colo, como a gente fala. Sim, o policial está lá na rua, uma pessoa chama para um atendimento de uma ocorrência qualquer, aí o policial ele vai fazer o atendimento de outras ocorrências. Mas as ocorrências que vêm para o Copom, né, que são atendidas pelo 190, são distribuídas dessa forma, no caso. Isso, aí eles atendem somente as de natureza escolar, e são muitas. Você falou sobre isso, Garibe, eu queria fazer um adendo aí, até eu queria colocar isso em algum momento, e aí você falou, acho que dá pra gente comentar sobre isso. Nós podemos aí classificar, então, tentar entender que com o aumento dos casos de violência, como você falou, escolar, a gente pode colocar também um pouco essa questão dos atentados terroristas, que começaram a virar uma coisa assim meio que cotidiana nas escolas, né? E chega ao extremo de hoje, nós temos no Brasil aí históricos de escolas onde morreram 20 crianças, eu não sei, 40 casos de... Né? Então, assim, são situações absurdas. Aqui há pouco tempo, né, em Cambé, aconteceu um caso, né, numa escola, inclusive eu trabalhava nessa escola, estava presente. Foi uma coisa absurda, né? A gente viveu, assim, cena de filme de história norte-americana, sabe? Uma pessoa com uma roupa, né, entrou dentro da escola, armado, com munições, e você sabe toda a história, que eu acho que a mídia colocou muito bem. E nós, até a polícia chegar, nós ficamos ali refém daquela pessoa,
porque a escola ainda não tinha uma segurança adequada, e ele saiu atirando para tudo quanto é lado. Ele entrou como um aluno normal, porque ele era aluno da instituição, entrou e no fundo da escola ele veio atirando, já atirou em dois adolescentes, os dois infelizmente vieram a óbito, e ele continuou atirando. Se não fosse uma pessoa da comunidade, nesse caso específico, de ter feito um ato assim heróico, que hoje ele é considerado o herói de Cambé, que ele veio aqui dar entrevista pra gente, você já ouviu falar dele, né? Sim. Que ele, o senhor Joel, ele esteve aqui, né? E ele foi lá, rendeu, né? Não estava armado, colocou a mão assim, dizendo que estava armado, mas estava com o celular, e o menino, ele estava pronto para recolocar as munições e continuar atirando. Quando o seu Joel rendeu ele, imobilizou, né? E aí chegou a polícia chegou nesse momento, pôde levar preso, e ele foi preso e tudo mais. Acabou acontecendo o que aconteceu né? Ele, não sei se morreu, como foi que aconteceu ali, enfim, a gente não sabe, é uma questão bem delicada e não vem ao mérito. Mas nós passamos por isso no dia 19 de junho de 2023, né? Eu estava presente. Essa data eu nunca vou esquecer, porque a equipe da patrulha escolar que atua em Cambé fez também o atendimento dessa ocorrência. Foi a segunda equipe a chegar no local. E você estava nessa equipe? Não estava. Eu permaneço na sede, né? Faço a gestão ali do efetivo. Mas quando eu fiquei sabendo da situação, eu desloquei para Cambé, então eu acompanhei todos os procedimentos feitos ali após essa tragédia, que a gente pode chamar, né? Horrível, porque de repente a escola, você viu, né? Sim. E assim, ali a gente... Claro, a tragédia ocorreu a partir do momento que nós temos uma vítima, nem que seja uma vítima... Só ferida, né? Talvez. Exatamente. Só ferida já é uma tragédia. Sim. Mas a gente observa que a escola, no momento do ataque, seguiu os protocolos de segurança repassados pela patrulha escolar. Sim. Para esse tipo de caso. Nós Então, somos elogiados, né? Pelo chefe de segurança que esteve aqui, né? Exato. Eu acho que é o chefe de segurança, não me lembro, é o chefe, né? É o secretário É de o secretário, isso. Ele esteve, porque quando aconteceu a situação, rapidamente ele já se deslocou, veio de helicóptero junto com outras pessoas e tudo mais, acho que até o governador, não sei se veio. E aí eles chegaram e eles elogiaram muito a escola diante disso mesmo. Isso, porque adotaram o protocolo e isso com certeza reduziu muito o que poderia ter acontecido caso não existisse esse protocolo. Pior. Então... Poderia ser pior. Assim, os professores fizeram a barricada na sala, trancaram as portas, orientaram os alunos a permanecer na parede onde o agressor não poderia visualizá-los. Então, foi seguido o protocolo e isso com certeza reduziu bastante o risco que aquelas pessoas estavam expostas naquele momento. Tenente, diga uma coisa, em quantas escolas vocês dão cobertura, assim, para a patrulha escolar? Atualmente, a área da nossa companhia, que é a 4ª companhia, pega 89 municípios, abrange 89 municípios. O batalhão como um todo atua no Paraná inteiro. Nós não temos uma área específica. Mas aí, para facilitar a gestão do batalhão, do efetivo, dos recursos, a gente divide o batalhão em 5 companhias, que são as companhias que a Nara citou, né? Ok. E a nossa companhia é a 4ª, pega Londrina e mais 88 municípios da região. Então, nós estamos em Jacarezinho, Ibaiti, Cornélio Procópio, Apucarana, Ivaiporã. Então, uma área bem extensa. Bem expansiva, né? Muito grande na área, né? E aí todos os colégios são atendidos, não só os estaduais. Obviamente que os estaduais têm uma demanda maior. Uma certa prioridade, né? Mas nós atendemos também as municipais e as particulares. Além da patrulha, vocês têm, assim, por exemplo, orientações para professores, alunos, com a gente vai falar sobre aulas, isso. né? Sobre isso aí? Nós vamos falar sobre isso. Ela vai comentar sobre essa questão das palestras, que eu também fiquei curiosa, Cláudio. O Cláudio está falando uma coisa que eu também não sabia dessa questão. Então, eu vou pedir para o Cláudio esperar só um pouquinho, que ela vai colocar isso para a gente. Eu quero muito entender isso, porque me chamou muita atenção essa situação. Como é que vocês fazem esse trabalho de palestras nas escolas? Então, assim, só para a gente finalizar aquela pergunta que a gente estava, assim, concluindo, no caso, assim, você acredita que com o aumento dessa questão dos atentados, das tentativas de atentados, essas situações todas, você acredita que isso foi um dos agravantes que levaram aí a criar a patrulha escolar? Ou não? Nessa época, a gente ainda não tinha esses casos acontecendo no Brasil, né? Nós observávamos bastante nos Estados Unidos. Lá é bastante recorrente. Mas, com certeza, de maneira preventiva, foi um dos motivos.
Essa era a questão e que bom que você pôde nos elucidar, porque tem muitas famílias que estão nos ouvindo e que mandam os filhos para a escola e têm esse medo, porque Sim. hoje os pais morrem de medo de acontecer o que aconteceu em Cambé na escola do filho. Porque e existe um pânico aí meio que generalizado em relação a essa situação. Se houve qualquer coisa, uma notícia fake, os pais já ficam desesperados, não mandam os filhos para a escola. Semana passada mesmo, nós tivemos Aconteceu? em Cambé Foi em Cambé novamente. a briga, né, na saída de uma escola cívico-militar lá na. E lá se eu em te Cambé contar que eu também. trabalho nessa escola também, você não vai acreditar. Sério? Olha, eu vou te falar, eu tenho que pedir muita proteção de Deus, porque meu pai, Eu estava nas duas. eu cheguei lá e tinha acabado, graças a Deus. Aí o rapaz Já tinha acabou, acabado. acabou Foi preso. disparando, né, com uma arma de fogo ali. Foi pra pra cima, cima, graças a mas ele Deus poderia- não atingiu ninguém, mas assustou, gerou um Muito, pânico. muito. Principalmente por ser no mesmo município onde ocorreu o ataque, então isso gera um sentimento de insegurança muito grande. Cambé tem muito trauma, né? Já são traumatizados. certeza. Eu lembro que quando eu cheguei na escola, a primeira visão que eu tive foi o carro da polícia militar dentro do estacionamento, fechado o estacionamento, a civil na frente, o carro da polícia civil na frente, e os repórteres chegando e parando a gente na frente. E, inclusive, eu encontrei uma amiga minha, que é jornalista, ela falou, Nara, por favor, eu preciso entrar, porque eu conheço ela, trabalhei com ela, falou, eu preciso entrar, eu preciso falar com a diretora. Eu falei, calma, que eu não posso resolver nada, eu não sei. Eu fui lá dentro, a diretora me deu uma bronca, falou, a gente não dá entrevista, tem que pedir para a chefe do núcleo, ninguém dá entrevista, você não vai dar entrevista para ninguém. Eu falei, não, eu só queria saber o que eu faço, porque ela está querendo entrar na escola. Fala para ela que depois que a policial sair daqui, ela vai conversar com ela lá fora, mas dentro da escola não vamos fazer isso. Até por uma questão de segurança, né? Porque acontece a situação na escola, aí todo mundo começa a entrar e sair dali. Isso está gerando um risco para todo mundo que está ali dentro. Sim. Né? No período da tarde mesmo, estava tendo aula normalmente na Normal, escola. aula normal. Isso aconteceu antes do início da aula. Aí eu fui lá fora, falei, olha, com todo respeito, eu não vou falar o nome dela, né? Porque, enfim, é minha amiga. Eu falei, com todo respeito, mas eu não vou poder te ajudar nesse momento. Você vai ter que esperar lá e aí eles vão resolver com você. Eu preciso ir. Inclusive, eu tinha que entrar para a sala de aula, que eu estava a professora ali, né? Entendi. Lá eu não estava trabalhando. Então, assim, essa situação é bem delicada mesmo, né? Willy, eu vou te chamar de Willy, às vezes tenente. Yuli. Então vou chamar de tenente. Diferente, tenente. não. Então, tenente, o programa Patrulha Escolar Comunitária se constrói em cada comunidade escolar com o desenvolvimento de 5 etapas, com a inclusão aí de algumas atividades complementares. Fale sobre essa avaliação das instalações, por exemplo, físicas. Eu achei muito interessante falar assim, que vocês fazem uma avaliação física sobre a funcionalidade e segurança. Assim como os bombeiros vão na escola para verificar se está tudo certo, a polícia também faz isso. Faz. Nós temos um levantamento que se chama LSAI, Levantamento de Segurança do Ambiente Escolar. É um formulário, né? Então as equipes da patrulha comparecem na escola periodicamente para poder fazer esse levantamento. E nesse formulário tem vários itens. Muro da escola. Muro. O muro é alto, o muro é Nossa. baixo, o muro é de alvenaria, não é. Tem câmeras, tem alarme, enfim. Tem vários tópicos ali que os policiais vão preenchendo, fazendo uma vistoria mesmo na escola, acompanhados do diretor, para verificar todos esses pontos do formulário e depois avaliar se existe ali naquela instalação física algum risco para a segurança da escola, dos alunos. Tipo algum muro que seja furado, talvez, um portão que esteja enferrujado, porque é comum às vezes acontecer isso, né? E controle de acesso também. Acesso Inclusive, também. é uma coisa que a gente orienta bastante, acho que é o ponto principal, principalmente agora com esses atentados que a gente está vendo, né? Infelizmente. O controle de acesso. Não entrar qualquer um, né? Assim, Não entrar qualquer discriminar. um, né? Se a escola puder fazer com que a secretaria seja separada da escola, para que a pessoa que vai solicitar um documento, por exemplo, não tenha acesso aos alunos, consiga Isso é muito esse importante. documento num local separado. Eu acho que esse é o ponto principal aí, a principal orientação que a gente dá. Mas também com relação às outras questões. Medidas de muro, segurança, câmera, né? também são muito importantes. E aí, através do preenchimento desse formulário, é feita uma orientação escrita para o diretor, né? Essa orientação é entregue a ele, é também enviada ao Núcleo Regional de Educação,
para que possam ser adotadas as medidas necessárias para fazer as alterações na segurança. E tem um prazo isso, né? A escola tem que cumprir porque tem um prazo, exato. né? Na verdade, isso é um grande desafio, né? Porque tem escolas que a gente tenta e não consegue. Percebe que, de repente, antes aquela estrutura física era destinada a outra coisa. Era um hospital, enfim. Fica difícil, né? E aí a estrutura física ela já não proporciona essa segurança. E para fazer grandes mudanças, a gente sabe que precisa de recursos financeiros. Grandes e nem mudanças sempre... precisa de grandes também investimentos, vamos colocar assim. Exatamente. E nem sempre a escola tem essa estrutura, nem sempre tem esses recursos financeiros para fazer todas as mudanças. É por isso que a gente bate na tecla do controle de acesso. Já, assim, se a gente não consegue mudar a estrutura pelo menos da escola, não entrar qualquer um. Pelo menos isso, ter um né? controle de quem entra e sai. Saber quem entra, quem sai, né? Exatamente. Câmeras, eu acho que é fundamental, né? Também. E o controle ali na porta, né? Os alunos reclamam muito das escolas onde tem muita segurança. Porque eu tenho que passar por uma catraca, tenho o meu cartão. A questão do uniforme, né? para identificar se é aluno ou não, é muito importante. A gente bate bastante nessa tecla também, para que as escolas adotem o uniforme. Sim. Né? Porque a gente consegue diferenciar ali quem pertence àquela comunidade escolar Pelo ou uniforme. não. E até para os funcionários. Um jaleco, alguma coisa que diferencie. É verdade. Isso já ajuda bastante. Eu não estou indo de jaleco, vou começar a ir de jaleco, o pessoal vai achar que eu sou qualquer uma, né? Daqui a pouco eu vou ser barrada na escola. Então vamos lá, Yuri. Iuli. Eu achei tão bonito seu nome, diferente. Nunca tinha ouvido falar um nome assim diferente. Então, na etapa 2 que eu acompanhei ali, fala sobre o diagnóstico escolar também, né? Essa avaliação se dá com a aplicação de atividades dinâmicas para os pais. Aí vem aquela questão que a gente estava colocando, não acho que é na próxima, enfim, mas está por aqui. A orientação dinâmica para os pais, para os professores, alunos e funcionários, onde através de uma reflexão e discussão são respondidas 3 questões, 3 ou 4 na verdade. Quais os problemas de segurança que você identifica em sua escola? Que soluções você identifica para esses problemas? De que forma você se compromete com essas soluções, né? E como acontece essa etapa e quais são os principais desafios? Então, eu queria que você me dissesse assim, como que é feito isso com a comunidade? Agora é a questão da comunidade. Sair um pouco da questão, né, direção. Estamos falando dos pais, dos professores, dos alunos, assim, né, dos funcionários comuns assim da escola, enfim, as pessoas que estão ali no dia, que na verdade são os mais importantes, esses funcionários, Sim. que é os que vivenciam a escola e que conhecem, ninguém conhece mais a escola do que a tia da limpeza. É verdade. Então, a gente fala tia da limpeza, do que a funcionária vai saber da os cozinha, detalhes ali de dentro, né? porque ela está ali dentro. Né? Então, o objetivo desse questionário é justamente esse. Porque a equipe da patrulha escolar, ela vai ter uma visão mais voltada para a segurança das instalações físicas, mas nada melhor do que consultar as pessoas que estão ali diariamente, que conhecem o contexto, né? E para poder falar o que precisa ser feito, para trazer dicas, para trazer sugestões, para que a gente possa também incluir nesse plano de ação relativo à segurança da escola. Então, esse questionário é aplicado aos pais, geralmente na reunião que é feita no início do ano, né? Pedagógica, é o planejamento. Isso, a gente aproveita esse momento, né, que os pais já estão reunidos para poder aplicar esse questionário. Nas salas de aula, a gente aplica no próprio horário de aula, pede para o professor uma licencinha ali, 5 minutinhos para aplicar o questionário. E para os funcionários, geralmente com encontros que são marcados pela direção da escola. Uma reunião ali, né? Isso, exato. E aí nós colhemos essas informações, fazemos o filtro e acrescentamos as orientações, né, que nós fazemos ali no levantamento de segurança do ambiente escolar. A gente leva em consideração também isso é muito importante, né? Que interessante, eu estou aqui impressionada mesmo, a gente não tem noção e dimensão de como vocês trabalham. Sim. Tem pessoas que acham que a patrulha escolar ela só vai na porta da escola e fica lá bonitinha lá. Eu já ouvi pessoas falar, fica ali, ó, sem fazer nada, só na porta das escolas. Eu já ouvi cidadãos comuns, assim, falando, ou acredita que serve só para o atendimento de ocorrência, só a parte repressiva, após o cometimento de um ato infracional ou crime. E não é, a gente atua muito mais preventivamente do que repressivamente. Seria na parte da educação também, educação, né? Exatamente. Isso. Então, agora são... conscientização. Agora são 10 horas e 33 minutos e nós vamos agora um intervalinho, tá? Pedir autorização para a nossa tenente para poder sair um pouquinho do ar e a gente volta daqui a pouquinho com mais a entrevista. E está muito agradável. Você, ouvinte, próximo bloco, que é o último bloco, que é a última parte da entrevista, que nós temos que finalizar, né?
Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do cívico-militar, mas não propriamente sobre isso, mas a diferenciação entre a questão do policial, do cívico-militar, que está dentro da escola, e a patrulha escolar, que está fora da escola, para a gente poder entender, porque os pais estão aí com muitos questionamentos, porque as escolas hoje estão tudo virando cívico-militar, então a gente quer saber um pouco mais sobre isso. Então, se você tem interesse, não saia daí, continue ligadinho, que depois do intervalo a gente vai responder essa questão, e também a questão, tá, Cláudio, das palestras e tudo mais. Voltamos já já. São 10 horas e 34 minutos. Nós estamos aqui em nossos estúdios, né, com a Tenente Garibe, da Patrulha Escolar de Londrina, onde ela está esclarecendo a comunidade, o seu trabalho e também de toda a sua corporação. Daqui a pouco nós retornamos, então, com mais perguntas, né, para esclarecimento para você, caro ouvinte. Amigos, estamos de volta então com o seu programa Amanhã Evento, e hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, que é da Patrulha Escolar, a Tenente Garibe. Ela está dando uma explanação aqui para cada um de nós, aqui também para toda a comunidade, né? E como é o trabalho, né, da Patrulha Escolar dentro do contexto de proteção, orientação e segurança nas escolas, viu? É uma palestra muito interessante, e se você quiser acompanhar ao vivo e a cores, é só ligar aí o seu celular aí, ou o seu computador, no adventofm.com.br, ok? adventofm.com.br, e ali tem uma televisãozinha ali, você pode clicar em cima e você vai ouvir então ver aqui o nosso estúdio, né? Conhecer também aqui a Tenente Garibe, e vai ter então também, retransmitido pelo YouTube, tá? Logo mais nós vamos colocar no YouTube, e você poderá, então, acompanhar também toda esta entrevista. Vamos lá, Nara, então, continuar aqui com a nossa entrevista. É isso aí, Cláudio, estamos de volta, já bebemos água, conversamos, né? E a gente precisa também, né, dar uma descansada, gente, né? Por que não? E sabe o que eu acho interessante, Cláudio? Quando eu falei para ela, eu ia falar para ela, Tenente, será que tem como você... Eu ia falar para ela vir fardada, ela já falou, não, pode deixar que eu vou fardar. E eu pedi para ela vir mesmo com a roupa da polícia, porque muitas pessoas, assim, para poder, a gente conhece já, né? Mas é legal a gente trazer uma pessoa, né, assim, já trajada, para as pessoas entenderem. A gente podia até falar um pouco sobre a roupa, mas não vai dar tempo. Eu sei que ela tá... para a próxima. Ela tá com colete bonitinho por cima do uniforme e tal, ela tá bem, realmente, como se ela estivesse... Como se você estivesse na patrulha, é isso? Isso, serviço. A serviço. Ela deu um tempinho, saiu de uma escola e veio aqui fazer a patrulha da rádio hoje pra gente. Vamos lá, então. Garibe, no caso, a execução pela administração e comunidade escolar, nessa fase dos trabalhos, a comunidade escolar ela será a responsável pela realização das providências e mudanças, como nós colocamos aqui, dos procedimentos, recebendo aí para tanto o apoio das equipes de patrulha escolar, como você bem colocou aqui antes do intervalo, né? Hoje, muitas escolas de Londrina e região, elas se tornam cívico-militares. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque existe todo um questionamento sobre isso. O que é isso? Porque nós sabemos que é a comunidade que vota, são os pais, é a família e os próprios alunos, porque eu estou nesse meio escolar e eu posso dizer, eles abrem uma votação, aí eles votam como se estivesse votando no prefeito, no vereador, aí tem uma urna, e eles votam se eles querem que a escola seja cívico-militar ou não. E a partir do momento que a escola escolhe, né, a comunidade escolar, os pais e o entorno, os estudantes e funcionários escolhem pelo cívico-militar, aí nós vamos ter a presença de 2 ou 3, 4, enfim, militares dentro dessa escola. Então, você acredita que hoje ter policiais como monitores nas escolas auxiliam o trabalho da patrulha escolar ou são trabalhos independentes? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes isso. Acho que, em primeiro lugar, é importante a gente fazer a distinção entre a patrulha escolar e o programa cívico-militar. São diferentes. São diferentes. Uhum. Inclusive, as escolas cívico-militares não são administradas pelo batalhão de patrulha escolar, né? Nós temos a patrulha escolar, que trabalha diretamente com a segurança escolar. Uhum. Então, os nossos policiais têm uma distinção muito clara do que é um ato infracional e do que é um ato de indisciplina. Uhum.
nós da patrulha escolar atuamos no ato infracional. A partir do momento que um ato cometido por um aluno se enquadra em um tipo penal, lá previsto no Código Penal, nós adotamos as providências pertinentes. Né? Agora, os atos de indisciplina, nós não intervimos. O que seria, pode continuar. O que seria um ato de indisciplina? O aluno está matando aula, por exemplo. Utilizou o intervalo ali para pular o muro para matar a aula. Ou ele está ingerindo bebida alcoólica dentro da escola. Todos esses atos não configuram crimes de acordo com o Código Penal. E, portanto, se cometidos por adolescente, não configuram um ato infracional. Então, nesses casos de ato de indisciplina, as providências são de responsabilidade da equipe pedagógica. Aí do policial do cívico-militar que está ali. Exatamente. Porque eu percebo Nos que colégios cívico-militares, eles atuam nessa parte pedagógica, disciplinar também. Eu trabalho em 2 escolas cívicas e é assim, eles vão ali para fazer esse primeiro monitoramento. Eles têm até uma ficha chamada FO, ficha de ocorrência. A gente achou até estranho, porque nunca na escola teve nada assim, né? Porque vocês têm um boletim de ocorrência e eles fizeram uma ficha de ocorrência. Isso vai registrando todos os fatos ali, né? E aí, quando chega, como você falou, as vias de fato, agressão, alguma coisa pior, aí contacta vocês, né? Isso, exatamente. Aí, configurando o ato infracional, a gente faz a intervenção, mas nos atos de indisciplina a gente não intervém. A gente não faz essa intervenção disciplinar. Então, acho que essa é a principal distinção entre os 2 programas. Sim. Porém, o fato de os policiais do programa das escolas cívico-militares atuarem nessa parte pedagógica, com certeza influencia de maneira positiva, no sentido de que as ocorrências policiais acabam diminuindo nessas escolas. E está a resposta que a gente gostaria de... Até o Mário trouxe, né? Como que é o questionamento mesmo, Mário? Era isso, né? Aqui ele está falando sobre a diferença da demanda de escolas comuns e cívica em relação às militares. Isso. Exatamente. Tem alguma diferença? Exatamente isso que acontece, né? O policial intervindo na questão disciplinar, a gente acaba tendo, naturalmente, uma redução no índice de atos infracionais naquela escola. E isso acaba facilitando um pouco o trabalho da patrulha escolar, porque daí ela também não vai ter que intervir tanto naquela escola, apenas de maneira preventiva, porque esse é o principal foco da patrulha escolar. Mas nesse trabalho repressivo, de atendimento de ocorrência, de encaminhamentos para a delegacia, a gente acaba tendo sim uma redução. E quem está dentro da escola percebe que os alunos têm uma certa... Mesmo eles, a maioria votando, não são todos que votam, tem pais que não queriam isso na escola, e eles ficam um pouco assim... Porque quando vai entrar na escola, tem que fazer toda aquela coisa do civismo, de cantar o hino nacional, fazer a formação, a bandeira, né, hastear a bandeira, tudo, né, aquela coisa toda. Aí depois eles vão para a sala de aula em fila, chegam lá, quando o professor entra na sala, eles têm que apresentar, os alunos tremem na hora de apresentar, porque sempre tem, toda semana tem um chefe de turma. Aí ele bate a mãozinha aqui assim, né, igual o militarzinho, fala, atenção turma, a turma levanta. Sentido, a turma, todo mundo. Aí ele... Professora, aluno tal, cívico-militar, aí fala o nome dele, apresenta a turma tal, com alteração, se faltaram alunos, ou sem alteração, se não faltaram. Aí fica com a mãozinha assim, ó, levantada. Aí a gente que é professora, a gente também fica em sentido, né? Aí a gente fala, né, permissão concedida, pode mandar descansar. Aí ele vai lá, turma, atenção turma, descansar, turma descansa. Para eles chegarem nesse ponto, eles tremem, eles gaguejam, tem uns que chegam a chorar. Mas tem aluno que você fica impressionada como que eles se incorporam mesmo, sabe? Eles fazem aquilo. Eu percebo que eles aprendem mais a questão da, como que eu posso dizer assim, da disciplina, do respeito. Onde existe regra, existe o quê? Existe obediência, existe orientação, bom senso. Há um aprendizado maior, né? Eu acredito nisso aí. Isso é fundamental. São incutidos ali os valores militares. Então, a disciplina, cívico-militar, a hierarquia, o amor à pátria. O respeito. O respeito às autoridades, né? Exatamente. Principalmente o professor ali na sala, ele é autoridade. Exatamente. E tem muitos alunos que não respeitam. Para você ter uma noção, quando você chama um militar para dentro da sala, ele pede autorização para o professor para ele entrar dentro da sala. Mesmo ele sendo um militar, Cláudio, ele pede autorização para o professor se ele pode entrar dentro da sala. Para demonstrar que ele também tem a educação e ao mesmo tempo o respeito, né? Sim. Por professor, né? Porque na sala de aula a autoridade máxima é o professor, né? Então é isso mesmo.
E é muita responsabilidade, viu? Eu vou te falar. Com certeza. Muita responsabilidade você. Mas vamos lá a mais um questionamento, agora sim, falar sobre as palestras, que eu fiquei bem curiosa quanto a isso, hein? Aos pais são ressaltadas as atribuições da família e muitas reflexões sobre limites, a autoridade dos pais, envolvimentos pessoais junto às escolas onde seus filhos estudam. Isso através do trabalho de vocês, né? Aos professores, vocês trazem as questões sobre a disciplina, a autoridade, qualidade de aulas, relações interpessoais e normas coletivas, são exploradas em forma de palestras e discussões. Está aí aonde nós queríamos chegar. Então, aos alunos é feito um trabalho também, como você falou, interativo, onde se busca a definição de características de uma escola de qualidade, né? Construída com a participação efetiva dos alunos. Isso aqui eu trouxe direto do site da polícia, da patrulha escolar, que são ações que vocês fazem, né? E aos funcionários, além das orientações de segurança e do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, comuns a todos os segmentos, também são reforçadas as características da profissão deles. Eu queria que você explicasse como acontecem essas palestras, como elas são realizadas, vocês atendem Londrina e região, como é feito isso, vocês reúnem, como você falou, primeiro pais, depois alunos, depois funcionários, você já tinha havido falado sobre isso, mas agora para as palestras. Você falou que vocês trazem um papel, fazem um questionário e tudo mais. Agora, como vocês abordam eles na questão de falar sobre segurança? Com relação aos pais, essa abordagem é feita também nas reuniões pedagógicas e é ressaltado com eles algumas questões relativas à segurança dos próprios filhos. Uhum. Então, a gente orienta os pais a fiscalizarem o material dos filhos para ver o que eles estão levando para a escola. Uhum. Também para fiscalizar as redes sociais, porque hoje em dia a gente percebe que os jovens estão correndo mais risco nas redes sociais, estando dentro do quarto, do que estando na rua. Verdade. Então a gente orienta com relação a isso. A gente pede para que os pais estejam presentes na vida dos filhos, porque a gente percebe também que muitas vezes os pais querem responsabilizar as escolas pela indisciplina do filho. A culpa é de todo mundo, menos dele, do da pai. educação que ele não dá, né? Algumas vezes a gente precisa acionar os pais em situações de ocorrência e acaba sendo pior chamar o pai do que lidar com a situação sem o pai, porque o pai acaba trazendo mais conflito para a situação. Então daí a gente vê descobre que o pai é pior que o filho, vamos falar a verdade. Daí a gente vê da onde que vem, né, a personalidade do filho. Então a gente faz esse tipo de orientação aos pais, né, o que diz respeito a função deles com relação à segurança dos filhos. Com relação aos funcionários, a gente faz esse tipo de orientação através das visitas escolares. Então, os policiais, quando não estão em atendimento de ocorrência ou não estão ministrando palestra para os alunos, eles fazem visita nas escolas, conversam com diretores, conversam com pedagogos, conversam com os funcionários de um modo geral, para também repassar orientações relativas à segurança. E com os alunos, a gente faz 2 tipos de palestras. As palestras interativas e as palestras agendadas. Ah, sim. As palestras interativas são palestras curtinhas, de no máximo 15 minutos, que são feitas no horário da aula. Então, o policial chega na sala, pede autorização para o professor para poder conversar com uma turma específica. E nós temos um hall de temas que a gente aborda nessas palestras interativas. Então, nós temos vários temas ali: números de emergência, respeito mútuo, causas e consequências de brigas, enfim, temos um apanhado ali de temas prontos. E essas palestras também podem ser solicitadas pelos diretores quando houver alguma demanda específica. Por exemplo, a escola está tendo muitas situações de furto e roubo de material escolar. Isso acontece muitas vezes, né? A diretora liga para nós, informa isso, e aí a gente marca um dia ali com os policiais para poder ir nas salas de aula para abordar esse tema. Nós temos uma palestra também sobre furtos e roubos, para falar, né, sobre as consequências que isso pode trazer, enfim. O bullying também vocês trabalham? O bullying também a gente trabalha, tem Isso é uma muito palestra importante, específica, só que daí essa do bullying, ela está... mais ligada talvez ao psicólogo, talvez? Né? Não, mas eu digo assim, porque a gente tem as interativas, que são de 15 minutos, e temos as agendadas. Ah, a agendada é outra. Isso. Essas palestras são de 45 minutos a 1 hora. Aí, essa palestra específica, a gente precisa que o diretor nos mande um ofício pedindo
a palestra numa data, num horário, aí a gente reúne todas as turmas, faz um encontro geral dos alunos. Mais pessoas. Isso. E aí nós temos uma palestra mais aprofundada em alguns temas específicos. Um desses temas é o bullying, né? Então a gente trata ele de maneira bem aprofundada, para que a gente consiga evitar esses casos dentro da escola, até mesmo porque o bullying é um dos principais motivos para os ataques que nós estamos presenciando em todo o país, né? Isso então é um assunto bastante importante de ser tratado. Quando você falou da questão da internet, tem o cyberbullying também, né? Que não tem, os professores não têm controle, a equipe pedagógica não tem controle. E os pais, às vezes, não estão vendo o filho ali no celular e não percebem, na verdade, porque não se interessam para saber o que ele está vendo. Não são todos os pais que controlam o que ele vê. Então, às vezes, ele está numa rede lá, como a gente já ouviu tanto aí, né, Deep Web, essas redes aí obscuras e terríveis, e ele está fazendo lá, participando de grupos terroristas, grupos nazistas, e propagando ódio dentro mesmo, como você falou, dentro da sala de aula. Hoje, graças a Deus, uma das regras do cívico-militar é a proibição mesmo do celular em salas de aula. E tem melhorado muito para a gente. Está sendo maravilhoso agora poder dar aula sem ter que ficar competindo com celular, rede social e tudo aquilo que a gente tinha que competir anteriormente. O aluno acaba focando no que ele tem que focar dentro da escola, que é estudar, prestar atenção na aula. Ele pode até levar o celular, né? Porque hoje em dia a gente sabe que precisa também, de celular, né? Para tudo, para se comunicar. Mas durante o horário de aula ele deixa o celular de lado e presta atenção na aula. Um modo responsável, né, da utilização do celular. E muitas vezes os pais também não sabem que o filho está sofrendo bullying, o cyberbullying que você mencionou, que acaba sendo muito mais grave, comum, porque ele tem uma repercussão muito maior. Então, o aluno que sofre o cyberbullying, ele está sendo exposto a muito mais pessoas do que se fosse o bullying dentro da sala de aula. Então, isso pode acarretar situações aí gravíssimas. Grave mesmo, risco de vida, de morte, enfim. Com certeza. Claro. Tenente, eu gostaria de saber, por exemplo, qual que é vocês têm alguma estatística, assim, do caso mais recorrente, que vocês têm que atuar em cima disso? Em cima das situações de atentados? Não somente atentados, mas, por exemplo, drogas, brigas na porta da escola, turminha, né, que se ajunta ali, tipo, como se diz, hoje eles têm outro nome, né? Antes era gangue, né? As ganguezinhas. Ganguezinha de rua, de escola. Qual seria, então, mais, assim, recorrente que vocês têm que ir com firmeza para cima e para orientar também, né? Olha, atualmente a gente tem presenciado diversas situações de brigas, vias de fato, lesão corporal, acho que é o mais recorrente aí, e acaba sendo uma situação muito grave porque muitas vezes esses alunos marcam brigas na saída da escola e as pessoas se preocupam mais em filmar a situação do que acionar. É impressionante. Primeiro elas filmam, depois elas acionam a patrulha. Eu cheguei na escola aquele dia, o vídeo já tinha viralizado de tal maneira e eu não sabia. E a equipe, quando chegou, já tinha acabado. Justamente, assim, foi um deslocamento rápido, o acionamento foi rápido. Mas nesses casos a gente tem que priorizar o acionamento. É impressionante. Para que a polícia possa chegar no momento certo ali da briga, sem que ela já tenha acabado, as pessoas tenham se evadido. E poder prestar assistência. É bem isso. Primeiro eles falam, briga para eu filmar. Depois eu vou filmar, depois eu separo. Exatamente. Depois eu resolvo. É mais ou menos isso aí, né? É bem isso. Mas a gente observa também muitas situações de posse de drogas, né? Temos várias situações dessas nas escolas. O tráfico no entorno também é muito recorrente. O tráfico tem tomado conta aí dos arredores das escolas, porque são os futuros clientes, né? Então é um público atrativo para eles, então o assédio é muito grande. E sobre isso também nós temos, né, aproveitando o ensejo, temos o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, conhecido como PROERD. É uma das frentes que a gente trabalha. Então, a gente trabalha com a Patrulha Escolar Comunitária, que faz o atendimento de ocorrências e as palestras, e temos o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Esse programa, ele é aplicado ao 5º ano das redes municipais, né, dos municípios que a gente atende. Nesse programa, o policial fica 10 aulas com os alunos, então são 10 semanas que eles vão na sala de aula e ficam 1 hora ali, ensinando técnicas de tomadas de decisão para os alunos.
Então, apesar de a gente ter drogas e violência no nome, o programa não é focado nisso, ele é focado em tomadas de decisão. Então, o policial vai ensinar o aluno técnicas ali para que ele possa tomar decisões de maneira responsável, de maneira segura e de maneira consciente, tendo consciência de que as decisões que ele tomar vão ter consequências para a vida toda. Sim, às vezes dele, fundamental. Né? Nossa, muito importante isso, né, Cláudia? Então, o programa ele acaba abrangendo muito mais do que só o assunto drogas e violência. Qualquer tomada de decisão que ele tiver na vida dele, ele vai poder usar essas técnicas, né, e tendo consciência ali de que essas decisões vão ter consequências para a vida dele. Então, o policial traz esse aluno como protagonista da própria vida. Que interessante, isso é maravilhoso. Uma tomada de consciência bem bacana. Parabéns, viu? E aí, o aluno ele sai do 5º ano da rede municipal e vai para a rede estadual, já com essa consciência. Então, isso a gente consegue também reduzir os casos de atos infracionais na rede estadual depois. A ideia das escolas hoje é trazer o militar, a patrulha, o cívico para a escola, eu acredito que de tornar o policial um amigo da escola. Um amigo, não um inimigo. Porque tem pessoas, eu lembro de crianças, infelizmente, famílias desestruturadas, onde o pai já foi preso, pessoas foram presas, que viu o policial e falava, foge porque é a polícia, não é? A polícia, foge. Falava assim para a criança tinha medo Muitas do policial. vezes os pais põem medo no filho. Colocam medo no filho Passa pelo polícia. Policial e fala, põe o cinto, senão o policial vai prender. E a gente sempre orienta, não coloca esse medo. Não é porque isso, quando essa criança precisar de uma ajuda, ela não vai procurar o policial, porque tem medo. Nós estamos agora na parte final da entrevista, eu quero agradecer, já deu 11 horas aí, agradecer a nossa querida tenente, né, Garibe, que esteve aqui conosco, a Yuli Garibe, que elucidou muito bem aqui, né, tudo, ela falou com muita clareza. Eu queria só, assim, resumidamente mesmo que você falasse, Garibe, sobre essa questão da patrulha escolar. Vamos então a uma questão, assim, para a gente responder especificamente, assim, claramente para os nossos ouvintes. A patrulha escolar, como medida de segurança, ela é uma alternativa, na sua opinião, punitiva ou educativa? Olha, esse termo punitivo, eu acho que é uma palavra muito forte. Por quê? Eu prefiro trabalhar com o termo responsabilização. Isso. Toda decisão que a gente toma na nossa vida traz consequências, como eu falei, que o ProERD aborda. E assim, essas consequências podem trazer algumas responsabilizações caso essas decisões sejam tomadas de maneira equivocada. Né? Então, é com a responsabilização que a polícia trabalha. Então, a sua pergunta, né, se atua mais na parte educativa ou na punitiva. A gente sabe o que é, mas era bom elucidar para os nossos ouvintes qual é o papel da polícia de verdade, da patrulha escolar. Nós atuamos nas duas frentes. Duas frentes. A gente trabalha principalmente com prevenção, para que a gente se antecipe ao ato infracional, para que ele não aconteça. Né? Então, o nosso esforço é para que a gente não tenha que atuar lá na frente com um adolescente, com uma criança cometendo um ato infracional. Mas nas situações em que esse ato infracional ocorre, nós atuamos aí nessa frente da responsabilização, não da punição, porque eu vejo que fica meio tem uma diferença aí nos é o contrário do que vocês querem que as pessoas entendam sobre o papel de vocês. Exato. Tenente, muito obrigada. Obrigada mesmo pela entrevista. Eu queria agora pedir para o Cláudio colocar uma musiquinha de fundo para a gente trazer só uma mensagem de encerramento, uma mensagem de esperança para as pessoas, porque a nossa rádio é conhecida como a Rádio da Esperança, Tenente. Porque nós acreditamos num Deus maravilhoso, independente da denominação, nós estamos aqui para falar do advento, o advento de Cristo. Ou seja, nós acreditamos que um dia nós estaremos num lugar muito melhor, né, num céu maravilhoso, onde a gente não vai ter mais crime, nem violência, nem roubo, nem atentado terrorista em escola, nem bullying, nem esse tipo de coisa que a gente é obrigado a ver todos os dias. Eu falo isso porque, com propriedade, porque eu estou na escola já há 12 anos, que eu sou jornalista e professora. Mas mesmo que eu não fosse professora, eu tenho filhos que estudam. Eu sou uma cidadã. Todo mundo tem alguém que estuda numa escola. Então, independente se você está ali dentro do ambiente escolar, tem ouvintes que estão me vendo aqui que é uma senhorinha que tem os netos e ela leva os netos para a escola. Ou o pai que não tem tempo, às vezes deixa o filho na porta da escola e vai embora, porque ele tem que trabalhar. Não são todos os pais que deixam os filhos na escola e saem correndo porque eles são irresponsáveis, mas porque eles têm que ganhar o pão. Com certeza. E a mãe, e eles esperam
Como tem também os pais que deixam o filho na escola para poder usar usar droga e sair para fazer alguma coisa, algum delito, alguma coisa. Então nós temos toda uma realidade. E nós sabemos que precisa ter essa segurança nas escolas. Sim, é importante para que as famílias possam se sentir protegidas, né? Porque Deus fala que nós temos que ter a segurança do alto, mas também precisamos ter a segurança da terra. E vocês são aquelas pessoas que Deus coloca na terra para nos ajudar. Olha a responsabilidade que vocês têm. Bastante, né? Vocês são responsáveis. Deus, ele coloca as autoridades na terra para cuidar de cada um de nós. Então nós sabemos a importância que vocês têm. Eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes sobre o trabalho de vocês. E o que você poderia dizer para as pessoas que não acreditam na segurança, como nesse carinho que vocês têm, que as pessoas, como nós colocam a polícia como algo só ruim. Queria que você falasse brevemente sobre isso. Bom, nós temos, por parte de algumas pessoas, uma certa resistência, né? Algumas pessoas acreditam que escola não é lugar de polícia. Isso. E nós concordamos que, assim, ninguém gostaria que a realidade fosse essa, né? Nós gostaríamos muito de ter uma realidade onde a escola fosse um local seguro, que a polícia não precisasse estar ali fazendo um serviço preventivo. Mas a nossa realidade, infelizmente, não é essa. E a patrulha escolar está aqui para trabalhar em conjunto com a comunidade escolar. A gente não está lá para mudar as coisas, para chegar mandando, nada disso. A gente está lá para trabalhar junto com a equipe escolar em prol da segurança dos alunos. Então, eu peço, né, para todos que confiem no nosso trabalho, né, que cheguem para conversar com a gente. Não tem medo, né? Exatamente. Para que juntos a gente possa construir um ambiente saudável, seguro e adequado para que os alunos possam se desenvolver da maneira correta, porque isso com certeza vai trazer benefícios para toda a sociedade. Então a gente está à disposição de todos. Eu, inclusive, gostaria até de passar os números. Por favor, passe os números, eu te pedir os seus contatos, o seu Instagram, se você puder, ou o Instagram da patrulha, os contatos, Facebook, enfim, o que você puder passar pra gente. No Instagram, nós temos a página da Patrulha Escolar, que se chama BPEC Paraná. E com relação ao número, eu sempre gosto de diferenciar, porque para situações de ocorrência, a gente precisa que as pessoas liguem 190. Que é o conhecido. É o conhecido. Lá, o atendente vai fazer o filtro da ocorrência e, se for uma situação em escola, ele vai repassar para uma equipe da patrulha escolar. Para situações de agendamento de palestra ou qualquer situação que não tenha tanta urgência ali na hora, as pessoas podem estar ligando para o número 3343 1002. 1002. Bem facinho, né? 3343 1002. E aí fala diretamente com a patrulha. Isso, fala na nossa sede administrativa para agendar palestra, para agendar uma mediação de conflito, que também a gente faz. Instagram, BPEC Paraná. Tudo BPEC Paraná. Isso. Depois aí a gente vai pegar essas informações e colocar, né, no site, para as pessoas também da rádio e tudo mais. Lá na Palavra de Deus existem vários ensinamentos. E no livro de Salmos, em especial, eu acho que aí Deus caprichou para valer mesmo, né? Que ele usou ali os salmistas, né, para falar um pouquinho sobre isso, a questão da proteção. Nós temos a proteção acima de tudo que vem do alto. E vocês também, policiais, precisam dessa proteção que vem do alto, porque vocês também estão ali correndo risco de vida. E muitas vezes vocês estão em situações ali, por exemplo, quando você chega numa escola, numa zona de conflito, numa situação, e quando é um ataque terrorista, então como vai agir? Os alunos apavorados, os pais apavorados, funcionários, por mais que você tenha um curso, que você seja treinado para isso, existe o medo de morrer, né? Tanto das pessoas como dos policiais. A Tenente Garibe falou que quando houve o último atentado aqui em Cambé, próximo da gente, que é onde vocês atendem, né, que é a localidade onde ela atende, ela ficou extremamente abalada com isso, né? E aí na Palavra de Deus fala ali no Salmo 91, que muitas pessoas conhecem, eu trouxe justamente ele porque as pessoas, a maioria das casas, os brasileiros, está tudo no Salmo 91, né? E lá no Salmo 91 fala lá no versículo 7, especificamente, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Continua no 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E aí continua, no 10 fala, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. No 11, porque os anjos, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha que coisa linda isso. Os anjos. Então, se a gente puder colocar vocês aqui, policiais, de uma forma bem assim, comparativa, seriam anjos também, que nós temos aqui na nossa sociedade. Eu queria agradecer a vocês por isso. No Salmo 23, também no versículo 4, que a Helena trouxe para mim aqui, eu quero ler também. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu és Deus. Muito obrigada, Garibe. Passamos um pouquinho do horário, mas eu queria agradecer muito a sua participação e dizer que as portas da Rádio Advento estão abertas para a Polícia Militar, seja patrulha, seja polícia, qual for a denominação ou o trabalho que vocês desenvolvem, nós estamos abertos e agradecer, né, Cláudio, essa oportunidade. Passo aí para o Cláudio a palavra. Eu quero agradecer aqui a presença da Tenente Garibe, né, porque ela trouxe aqui informações relevantes para a comunidade, esclarecendo, né, o que é a patrulha escolar dentro do contexto da comunidade londrinense. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter atendido o nosso convite. Como a Nara disse, né, as portas estarão sempre abertas aqui para a divulgação, né, de algum evento que vocês porventura tenham aí para frente. E vocês podem contar conosco, tá, para divulgar o vosso trabalho, que é um trabalho magnífico, podemos dizer assim, né? Incrível. Está protegendo toda a sociedade. Gostaria de agradecer também o convite, a oportunidade da gente expor a nossa atividade. Muitas pessoas não conhecem, às vezes nem nunca ouviram falar da patrulha escolar. Então, para nós é muito importante estar aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada. A gente que agradece, tá? Obrigado também ao Mário, né, que esteve aqui conosco, nos auxiliando aqui no som e imagem. E a Nara Cordeiro também. Fica aqui o nosso bom dia aos nossos queridos amigos ouvintes.